Olá pessoal, graça e paz, estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo para domingo às 15 horas no YouTube, tratando daquele assunto, será que você é realmente nascido de novo? Hoje nós vamos ver a seguinte questão: pessoas que não expressam amor pelos perdidos não estão sintonizados com o coração do Pai, não desenvolvem seu ministério de reconciliação, nem estão preocupados em ter a sua própria geração de discípulos. Mas antes de entrar propriamente na palavra, vamos ter uma oração. Pai, eu reconheço da minha fragilidade humana e da minha necessidade da atuação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Senhor, unja-me agora com a tua unção, com o teu poder, com a tua graça, com a tua glória, para que eu tenha sabedoria, para que eu tenha ousadia de comunicar a tua palavra de maneira clara, de modo que cada um que nos assistem possam entender o significado espiritual dessa palavra. Também, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor conceda aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, que recebam de ti espírito de revelação, espírito de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra. E desde já, papai, nós damos a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 20, tem uma informação maravilhosa. Tem revelações profundas e tremendas a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amados e queridos ouvintes, esta é uma palavra poderosa das Escrituras que nos mostra o que aconteceu lá na cruz do Calvário, quando Jesus foi dependurado no madeiro para ser crucificado. É muito importante você entender o que Deus Pai fez naquele momento com Jesus ali na cruz e qual é o reflexo que isso tem para a nossa vida hoje. Olha só, tudo provém de Deus, com certeza, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja, reconciliar é reativar alguém que estava em litígio, que estava afastado, que estava distante. A Bíblia nos afirma, logo em seguida eu vou ler esse texto, que nós éramos inimigos de Cristo. Amado, muita gente não vai entender isso. Muita gente não vai concordar com isso. Se você perguntar para qualquer pessoa natural qual é a relação dela com o nosso Senhor e Salvador, Jesus é meu amigo, eu amo Jesus, isso. Mentira! A Bíblia nos afirma, e nós vamos ver logo isso aqui, que o ser humano que não é nascido de novo, ele é inimigo de Cristo. Querido, não sou eu que estou afirmando isso, até porque eu não tenho nenhuma autoridade, mas quem está falando essas palavras é a própria Bíblia Sagrada. Então, o que é que acontece? Tudo provém de Deus. Eu fico assustado de saber, impactado em saber que quando Cristo estava naquela cruz com os braços abertos, Deus Pai se tornou
um com ele. Olha o propósito. Vamos ler para você entender direitinho e ver que eu não estou falando bobagem. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus reconciliou nós com ele. Pronto. Por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, de sorte, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Veja, muita gente quer ser pastor, outros querem ser cantores, outros querem ser dançarino, cada um quer ser uma coisa. Beleza, mas, primeiro, tem que saber se você tem um dom, tem que saber se você foi chamado. Agora, esse ministério que eu estou lhe apresentando agora é inerente a todo cristão nascido de novo. Diga comigo, Deus me chamou para reconciliar as pessoas para com o próprio Deus, porque nós também fomos reconciliados. Então, hoje, nós não somos mais inimigos, nós somos amigos de Deus. Então, esse ministério da reconciliação é tarefa, é responsabilidade de todo cristão nascido de novo. Então, Deus Pai não deixou Jesus sozinho na cruz. Ele foi para a cruz com Jesus. Para quê? Para reconciliar o mundo perdido com ele próprio, para não imputar aos homens as suas transgressões. Veja, gente, na hora que Jesus está na cruz, ele recebe sobre si o pecado de toda a humanidade. E ali ele aniquila com o pecado. E a partir daí, o homem está livre para se tornar filho do Deus vivo. Então, veja bem, a Bíblia diz que o Senhor, naquele momento, nos aproximou de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação e nos tornou embaixadores do reino. Tem muita gente querendo ser embaixador dos Estados Unidos, querendo ser embaixador da Inglaterra, ser embaixador do Canadá. Queridos, isso é tudo muito bom, é uma carreira linda, é uma carreira diplomática, mas eu tenho um chamado muito mais importante do que esses embaixadores terrenos. Eu fui constituído por Deus como embaixador do reino dos céus. Querido, isso não é pouca coisa. Isso é algo poderoso, isso é algo tremendo. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Cristo exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Queridos, à vista desse versículo aqui, que Deus já pagou o pecado de todos os seres humanos, e hoje, em pleno século XXI, alguém morrer e ir para o inferno é inaceitável, porque Cristo já fez a obra. Agora, o grande pulo do gato, meus amados, é que 99% das pessoas não sabem dessa verdade. E cabe a você e a mim sermos os portadores dessas boas novas para essas pessoas acessarem a entrada no reino de Deus. Olha o que eu falei aqui sobre os inimigos. Romanos 5, 10 e 11 diz assim, ó. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho Jesus, ou seja, a morte de Jesus nos reconciliou com Deus, nos aproximou dele e nos tornou aptos para viver no reino dos céus. Aí ele diz, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, deixa eu esclarecer isso de uma maneira mais didática. Querido, todo ser humano do planeta Terra que não é nascido de novo
ele é inimigo de Deus. Ponto final. Mas Deus já fez essa reconciliação lá na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado. Porém, eu e você agora precisamos tomar conhecimento, precisamos aceitar essa verdade e precisamos divulgar essa verdade para os nossos amigos, para aqueles aos quais nós amamos. Então veja, querido, nossa missão aqui na Terra é reconciliar o homem com Deus. O homem que era inimigo, através da obra da cruz no Calvário, se tornou amigo de Deus. Então, mas as pessoas, meus queridos, não sabem dessa verdade. Por isso eu estou te compartilhando isso agora, para que você tenha coragem, para que você tenha sabedoria, para que você tenha desejo de comunicar essa grande novidade do Evangelho para aqueles aos quais eu e você amamos. Então, a principal função do homem hoje é reconciliar o homem com Deus. O homem deixa de ser inimigo e passa a ser amigo por causa da obra do Calvário. Mas isso não é automático. Há uma ação minha e sua no sentido de querer nos apropriar desta verdade, em aceitar essa verdade e, a partir de então, viver em novidade de vida. Então, veja bem, é muito interessante a passagem de Jesus, ali em capítulo 6 do Evangelho de João, que ele diz o seguinte, do verso 37 ao 40. Todo aquele que o Pai me dá, ninguém pode chegar até Jesus se o Pai não conceder. Isso aqui é líquido e certo. Agora, olha só. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É o segundo passo. O Pai deu, você vai a Jesus. E o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Acontece, meus amados, que o grande problema das pessoas é que mesmo o Pai concedendo esse direito, eles não querem crer em Jesus. Eles não querem assumir essa postura de ir até o Pai através de Jesus. Em João 14:6 diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então presta atenção. Deus libera o cara para ser salvo. Chama ele. Mas ele tem que tomar uma iniciativa. Ele tem que levantar do sofá e fazer a oração de confissão, aceitando aquele sacrifício lá da cruz do Calvário como método de reconciliação de Deus com os homens. Então, se a gente não aceitar isso, então não adianta. Então, todo aquele que o Pai me dá, então Jesus faz questão de referir a isso. Este vem a mim. Eu que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Oh, meu Deus. Querido, o que você está esperando para ir até Jesus e aceitar esse convite maravilhoso de salvação? Ele promete que qualquer um, torto, aleijado, doente, pobre, rico, preto, branco, chinês, japonês, americano, brasileiro, africano, não interessa qual é a sua nacionalidade, a sua cor da sua pele, seu credo, a sua ramificação familiar, não interessa. Ele diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Agora, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, Jesus não rejeita ninguém, meu amado. Do jeito que você é, Cristo lhe aceita. Ai, que coisa espetacular. Ainda bem que a gente não é Deus, né? Porque a gente faz acepção de pessoas. Jesus não. Então, presta atenção, amado. Essa salvação hoje está disponível para todo aquele que crê, todo aquele que aparece até Jesus. Agora, olha um detalhe importante aqui da pessoa de Jesus Cristo. Ele disse o seguinte, ó, porque eu desci do céu
não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E eu costumo dizer para as pessoas que são cristãs, que são verdadeiramente nascidas de novo, que eu e você também descemos do céu. Pastor, que doideira é essa? Simples, meu amado. Você é o seu espírito, que tem a sua alma e que habita num corpo. O nosso corpo nada mais é do que o nosso tabernáculo humano. Não serve para nada, não sobe para o céu, não conserta ninguém, mas aquilo que eu e você respiramos, somos e vivemos é por causa do nosso espírito humano. A Bíblia diz que quando Jesus estava criando o mundo, ele fez um boneco de barro, colocou na sua frente e soprou nas narinas do boneco o fôlego da vida. Aí o homem se tornou alma vivente. Então, o sopro de Deus em nós é o espírito humano que conduz a nossa vida, que nos faz existir, que nos faz viver. Agora, por causa da queda de Adão, esse espírito que Deus colocou em nós rompeu o contato com o Senhor. Continua no homem, o espírito não saiu, mas não tem mais contato com Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Por isso que o Senhor está dando essa nova chance agora de reconciliação, para que eu e você voltemos ao sacrifício do Calvário e nos tornemos filhos de Deus. Então, eu e você também viemos do céu, porque o nosso espírito não é da terra. Então, eu e você viemos do céu para essa terra, onde nós moramos, não para fazer a nossa própria vontade, mas a vontade daquele que nos enviou para cá. E a vontade daquele que nos enviou para cá está escrito aqui, é que nenhum eu perca de todos que ele me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o filho e nele crê tenha a vida eterna, e Jesus o ressuscitará no último dia. Então, meus amados, a grande verdade é a maravilha, que a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Está escrito isso em 1 Timóteo 2, versículo 3 a 6, que diz assim, ó, eu vou dar uma pulada aqui para esclarecer esse aspecto. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Será que todos os homens vão ser salvos? Não. Por quê, pastor? Porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Segunda coisa, ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amado, o mundo vive numa mentira. Os meios de comunicação, a mídia, a internet, tudo isso é mentira. Tem verdade? Tem. Tem verdade também. Mas como é que você vai saber o que é verdade e o que é mentira? Veja bem, e agora ele vai explicar que verdade é essa que ele quer que todo homem conheça. Olha só. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas que verdade é essa que ele quer que os homens cheguem ao pleno conhecimento que os homens não sabem? Está logo aqui em seguida. Ele diz, ó, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por que existe, pastor, dezenas, centenas, milhares de religiões? Porque existe vários deuses. Cada religião específica tem o seu próprio Deus. Vamos pegar, por exemplo, o budismo. É Buda. Vamos pegar, por exemplo, o islamismo. É Alá. Vamos pegar o Krishna. O Deus é Krishna. E assim,
você vai encontrar para cada religião um Deus específico. Isso é mentira. Não há muitos deuses, há só um. O resto... Gente, na Índia, tem mais de 300 milhões de deuses na Índia. O macaco lá na Índia é Deus. Ele fica no meio das mesas lá, comendo as comidas, correndo para lá e para cá, e ninguém faz nada, porque o homem é Deus. A vaca é Deus. Meu Jesus, o que é isso? Na Índia é assim. Quem já foi lá, quem já leu a história da Índia, sabe dessa verdade que eu estou ministrando. Então, se há vários deuses, alguma coisa está errada. E a pergunta é, Maomé é o profeta do islamismo. Gente muito boa. Maomé morreu, né? Morreu. E aí, ele ressuscitou? Não. Está mortinho até lá. Vamos pegar um outro cara famoso. Agora me deu um branco, mas tudo bem. Buda morreu. Era um líder famoso lá do budismo. Ressuscitou? Não. Então, não é verdade. Abraão morreu. Ressuscitou? Não. Só uma única pessoa, meus amados, que morreu e ressuscitou, chama-se Jesus de Nazaré. Esse cara nasceu de uma virgem, viveu 33 anos e meio nesse planeta. Aos 30 anos de idade ele se batizou, mas aos 33 anos e meio ele foi morto e crucificado pelos seus pecados e pelos meus pecados. Mas, ao terceiro dia, o túmulo não conseguiu conter Jesus. Ele ressuscitou. E foi visto pelos apóstolos, pelas irmãs, pelos discípulos, por mais de 500 pessoas viram Jesus vivo. Os discípulos de Emaús caminharam com ele, vivo. Então, por isso é que esse Jesus vivo, ele é o único que pode fazer conexão entre o pecador, o inimigo de Deus, porque Jesus faz a reconciliação, reaproxima e traz a salvação eterna para aqueles que nele crê. Então, meus amados, isso é uma coisa extraordinária e que nós, como cristãos, precisamos conhecer a fundo, compartilhar isso a fundo, pregar isso a fundo e ganhar o maior número possível de pessoas, porque as pessoas, amados, estão vivendo no engano, estão vivendo na mentira, não estão conhecendo a verdade, e Deus quer que antes que você aceite a Cristo, você conheça a verdade. A verdade é que há um único Deus, Criador dos céus e da terra, Yahvé, Adonai, El Shaddai, El Elohim. Há um só Deus, Deus dos hebreus. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus disse, chegaram para Jesus, os seus discípulos Tomé, falaram, Senhor, eu sei que você vai para algum lugar, e nós como é que ficamos? Aí o Senhor perguntou, ô Tomé, você não sabe o caminho? Tomé falou, não, ninguém me explicou. Aí ele diz lá em João 14, de 4 a 10, eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. E ninguém, não tem religião, não tem nada, e ninguém vem ao Pai Celestial, senão por mim. Então, queridos, a salvação verdadeira é só em Jesus. Todas as religiões que existem aí, elas pregam bons princípios, elas pregam bons valores, mas eles não têm poder. Porque o poder se manifesta através do Espírito Santo. É o Pai que planeja, o Filho que executou a obra e o Espírito Santo que nos dá poder para viver essa vida nova, para cumprir o propósito, para fazer a vontade de Deus. Então, sem o Espírito Santo, não há salvação. Sem Jesus, não há salvação, porque foi ele que pagou o preço lá na cruz. E sem Deus Pai,
não há salvação, porque ele foi que planejou toda essa linha de ação a qual eu estou compartilhando aqui com você. Então, veja bem, em Mateus 9, 35 a 39, diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas dos judeus, pregando o evangelho do reino, porque hoje é pregado um evangelho por aí, um evangelho água com açúcar, que não é o evangelho do reino, não é o evangelho da cruz, que você tem que negar a si mesmo, que você tem que se arrepender. Esse é o evangelho do reino. E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus veio para fazer o bem para as pessoas. Mas ser curado de doença e enfermidade é muito bom. Só que depois vai vir a morte. E aí você vai para onde? Depois que você morre. Vai passar a sua eternidade com quem? Eu sei que eu vou passar minha eternidade com Deus lá na glória. E eu desejo o mesmo para você que me assiste e que me ouve. Então veja bem, curando toda a sorte de doença e enfermidade. Agora, Jesus, vendo as multidões, olha só, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Deus não quer, querido, que você viva largado por aí, sendo enxotado de um lado para outro, sem ter que cuide de você, sem ter que ore por você, sem ter que ministre por você. Ele ficou triste. Tá? Jesus ficou triste quando viu as multidões, que era como ovelha que não tem pastor. Agora, olha o pedido que Jesus faz para nós. Veja bem. Então, se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Veja, isso aconteceu há 2000 anos atrás, quando se tinha pouca gente habitando no mundo. Hoje, nós somos 8 bilhões de seres humanos no planeta. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Será que essa oração é válida para os dias de hoje? Com certeza, meu amado. Se você não orar, se envolvendo com o processo, querendo cooperar com Deus, querendo ter a oportunidade de ministrar essas coisas que eu estou te ministrando agora, realmente o mundo não poderá ser salvo. Deus pode, se Ele quiser, salvar todo mundo instantaneamente, mas Ele não vai fazer isso. Ele quer que o homem participe com Ele no processo da salvação. Os anjos teriam desempenhado esse papel muito melhor do que nós, seres humanos, mas Deus não quer anjo evangelizando homem. Deus quer homem evangelizando homens. Portanto, meu amado, toma posse dessa palavra agora. Ore a Deus pedindo que mande trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos muito de trabalhadores. E você e eu somos um desses trabalhadores. Mas Deus quer que você demonstre para Ele o seu interesse pelo reino de Deus, pela salvação das pessoas, pela evangelização do planeta. Então, meus amados, essa palavra é por demais maravilhosa. Nós precisamos, por amor ao Senhor, que tanto nos amou, amar os perdidos. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento precioso que estamos aqui, papai, ministrando a tua palavra, palavra de vida, palavra de salvação, palavra de conhecimento. Ó Deus, eu clamo que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. A sua seara é grande, meu Pai, e cada vez mais tem trabalhadores precisando para ganhar a seara do Senhor. Ó Deus, que as pessoas que nos ouviram possam ser abençoadas e tocadas por essa palavra. Naquilo, Pai, que eu não fui capaz de explicar, que o Espírito Santo que habita em nós complete a obra, para que cada um tome essa palavra com seriedade, com determinação, com boa vontade, e passemos todos a ministrar essa palavra para as pessoas. A Ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém.